Graça e paz, tudo bem com você? Hoje vou dar início a uma série de mensagens sobre aprendendo a lidar com o conflito para evitar os confrontos. Espero que você goste e acompanhe essa série de mensagens até o final. Então fique ligado em cada postagem para você não perder nenhuma delas. Vivemos hoje em um mundo de conflitos e o mundo está vivendo em conflitos e confrontos. A Rússia e a Ucrânia estão em confronto há mais de 5 meses. Israel e o país de Gaza, que sempre estiveram em conflitos, agora estão se confrontando. E a China está entrando em conflito com a ilha de Taiwan e os Estados Unidos após a visita da presidente da Câmara norte-americana. Além desses conflitos e confrontos geopolíticos que o mundo está vivendo, existem os conflitos sociais de tarefa, processo, relacionamento e os conflitos espirituais. Esses conflitos vivenciamos com mais frequência pessoalmente, principalmente o de relacionamento, pois eles acontecem nos relacionamentos conjugais, de amizade, família, colega, de trabalho, de escola. Mas você aí está vivendo em conflito ou em confronto? Em que área da sua vida você está vivenciando um conflito ou um confronto? É na área familiar, no casamento? É na área do trabalho, na área estudantil, na escola, na faculdade? Ou é na área espiritual? Você sabe lidar com os conflitos ou você parte logo para os confrontos? Você sabe diferenciar o conflito do confronto? Nessa série de mensagens, iremos aprender a lidar com os conflitos para evitar os confrontos. Mas antes, quero pedir para você se inscrever nos nossos canais Momento Feliz 10 e Teodomiro Oliveira, no YouTube, na Chanflix, na Odise, deixando seu like para as plataformas referenciarem essa mensagem para outras pessoas. E acione o sino das notificações para ser avisado das novas postagens. E curta nossa mensagem nas plataformas do Kawaii e nos siga nas redes sociais, nos links deixados abaixo na descrição desse vídeo. É importante diferenciar o conflito do confronto para saber com que estamos lidando. A diferença entre conflito e confronto é que os conflitos, as pessoas estão dispostas a defender seus pontos de vista, mas sempre com a intenção de preservar a continuidade da relação. Nos confrontos, existe sempre o componente hostil, em que as pessoas se opõem no plano pessoal, um diz que é A, outro diz que é B, e não há quem faça com que mudem de ideia. Cada um em sua posição irredutível. Não se trata, pois, de conflitos de ideia, trata-se de confronto entre pessoas. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, aprendendo a lidar com conflitos para evitar os confrontos. Baseado em 1 Samuel 25, 14 e 17, quando a palavra de Deus diz assim: Um dentre os mancebos, porém, anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar nosso amo, e ele os destratou. Considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Esse texto ele está inserido no contexto quando Davi pede alguns mantimentos para ele e seus soldados a Nabal, esposa de Abigail, e que ele ignora Davi e seus homens, os destratando. E isso deixa Davi muito furioso e acaba gerando um conflito de relacionamento entre ele e Nabal. E se não fosse a interferência de forma prudente de Abigail, esse conflito terminaria em um confronto que causaria o fim da família de Abigail. Através desse texto aprendemos uma lição muito importante para saber lidar com os conflitos e para evitar os confrontos. E que lição é essa? A primeira lição é que aprendemos que precisamos ter a ciência do conflito, ou seja, precisamos ter o conhecimento do conflito para saber resolvê-lo. Abigail, através do seu servo, ela tomou ciência do conflito de relacionamento interpessoal que estava havendo entre seu marido Nabal e Davi. E ter a ciência do conflito é importante para termos um norte de como agiremos diante dele. O conflito de relacionamento interpessoal envolve situações complexas, movida pelo relacionamento entre duas pessoas ou mais,
Quando se diz situações complexas, é porque envolve choque de personalidade, valores, convicções. O conflito de natureza do comportamento humano é a parte mais complexa e integral de todo tipo de conflito, pois cada um tem seu universo particular, composto de uma matriz de sentimentos, reações, pensamentos e necessidade. Abigail teve ciência do conflito, ela soube da existência desse conflito e a sua origem, a sua complexidade, pois ela conhecia muito bem a personalidade do seu marido e a de Davi, seus valores, suas convicções e seus sentimentos, e reações, pensamentos e necessidade. Portanto, ela era a melhor pessoa para lidar com esse conflito entre Nabal e Davi e evitar o confronto entre os dois. Precisamos ter a ciência dos conflitos que estamos enfrentando para saber que tipo de conflito estamos lidando. Se ele é funcional ou disfuncional, substantivo ou emocional, se é de tarefa, processo ou relacionamento. Precisamos saber a sua natureza, se o conflito é de origem do comportamento humano, é estrutural ou externa, e qual é o seu nível, se é um conflito de nível percebido, latente, experienciado, velado ou manifesto aberto. Também precisamos saber a causa do conflito, se é diferenciação, conflitos anteriores, falha de comunicação, choque de personalidade. A Bíblia relata também um outro conflito que houve em uma outra família que quase termina em desgraça, na morte de um dos irmãos. Mas graças a Deus que quando a mãe soube, tomou ciência do conflito entre os dois, ela pôde interferir e evitar a tragédia. Gênesis 27:42 relata esse conflito. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Quando Rebeca tomou ciência do conflito entre os dois irmãos, ela buscou logo resolver para evitar o confronto entre os dois irmãos. Quando nós temos ciência do conflito e sabemos que tipo de conflito estamos lidando, a sua origem, natureza, causa, seu nível, saberemos como lidar com ele e agiremos como Abigail e Rebeca agiu. E faremos o que ela fez. E a primeira coisa que Abigail fez, você ficará sabendo no próximo vídeo, na continuação dessa mensagem, que é a segunda lição desse texto que nós aprendemos. Então, eu lhe aguardo no próximo vídeo, que o Senhor assim nos abençoe, nos levando a ter ciência dos conflitos, para sabermos que tipo de conflito estamos lidando, para poder resolvê-lo e evitar assim os confrontos. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde. Te aguardo no próximo vídeo.